Louvado seja Deus por isso. Não se distraia, não se disperse. O Espírito Santo ele está trabalhando na vida de algumas pessoas aqui. Eu tenho certeza que ele está trabalhando na vida de algumas pessoas. Se você sentir aí que é com você, só diga assim: continua, Espírito Santo, continua fazendo isso, continua trabalhando, continua tocando na minha vida, porque certamente coisas grandes ele vai fazer na tua vida, meu irmão. Amém? Eu tenho um tempo muito justo e eu quero partilhar algo com você nessa noite, né? É interessante que Deus havia colocado algumas ministrações no meu coração, mas Deus ele vai transformando, mudando, ajustando, né? E hoje pela manhã Deus novamente pediu para que eu falasse sobre algumas coisas que eu quero testificar ao teu coração nessa noite. E nós estamos falando, né, nesse mês, sobre sofrer por Cristo, né? Esse é o tema, sofrer por Cristo, um assunto que, numa noite tão especial como essa, de Santa Ceia, precisa trazer para nós uma reflexão, porque essa mesa posta diante de nós, ela é exatamente o sacrifício vivo de Jesus por cada um de nós. Então, eu queria usar um texto muito conhecido da palavra, que está lá no Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. Eu creio que você não precisaria nem abrir a Bíblia, você falaria esse versículo, né? Eu queria ler o 16 e o 17, para trazer uma introdução daquilo que eu quero falar rapidamente nessa noite, amém? João capítulo 3, versículo 16 e 17. Você que não trouxe a tua Bíblia, acompanhe conosco aqui pela TV, amém? Ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, ou o Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém? Feche os teus olhos por um momento, vamos orar a Deus. Pai, que privilégio tão grande é estar nesta noite, neste lugar. Nós poderíamos estar em tantos lugares, Pai, mas o Senhor nos presenteou com uma noite tão linda como essa. Eu não tenho dúvidas, Pai, que a nossa vida não será a mesma a partir daqui, Senhor. Mas esse momento nós sentamos para partilharmos a Tua palavra. E eu peço ao Senhor que neste pouco tempo que eu tenho, o Senhor possa falar ao coração dos Teus filhos e filhas verdades que são incontestáveis, não aquilo que eles vieram buscar, mas aquilo que o Senhor tem para falar a cada um deles, Pai. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, pois eu mesmo não tenho o que entregar aqui. Então eu me coloco à Tua total disposição, como instrumento Teu nesta noite, e eu peço, Pai, que ao abrir a minha boca, as palavras do Senhor fluam dela e encontrem morada no coração dos Teus filhos. Que os ouvidos se abram, que os olhos se abram nesta noite, e a voz do Senhor penetre no mais profundo e íntimo de cada um dos corações. Assim nós oramos, também agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto, ele fala muito claramente, né? Que Deus deu o seu único Filho por cada um de nós. Mas eu gostaria, na verdade, de começar nesta noite trazendo uma ilustração muito interessante que fala muito sobre nós, né? Certa vez havia uma mulher que ela trabalhava como escrava para um senhor. E ela trabalhou por muitos e muitos anos para este senhor.
Por muitos e muitos anos ela o serviu como escrava. Mas depois de um determinado tempo, aquele senhor entendeu que ele não queria mais aquela escrava. E ele decidiu então vender aquela escrava. E ele pega então aquela mulher, e ele leva aquela mulher até a cidade. E ali naquela cidade ele começa, na mesa de leilão, a oferecer aquela escrava. E ele começa oferecendo, e as pessoas iam dando os seus lances. E ali ele queria vender ela por um bom preço, por um alto preço. E ele o tempo todo dizia: quem dá mais? Quem dá mais? E as pessoas davam seus lances, e ele perguntava: quem dá mais? Quem dá mais? Não contente, porque ele queria ganhar mais ainda. E até que um determinado momento, se levanta um homem no meio daquelas pessoas, e ele diz: eu pago 3 vezes mais do que tudo o que foi oferecido por essa escrava. E na hora que aquele homem ouviu aquela proposta, ele disse: está vendida, vendida. Então ele pega a carta daquela escrava, junto com aquela escrava, e ele entrega ela a esse novo dono. E ele diz: está aqui a sua escrava e a carta que está com ela. E aquele novo dono, ao pegar aquela carta na mão, ele olha bem dentro dos olhos daquela escrava, e ele entrega aquela carta nas mãos dela. E ela começa a ler aquela carta, sem entender o que estava acontecendo. E então ela vira para aquele senhor e ela diz: eu sou a sua nova escrava. E ele vira novamente para ela, e ele diz para ela: eu te comprei, não para que você fosse uma escrava, mas eu te comprei para que você fosse livre. Seja livre. E ao ouvir essas palavras, aquela mulher, ela para diante daquele senhor, e ela fica olhando para ele, e ela tem uma reação interessante. Ela diz para ele: meu senhor, eu preciso te dizer algo. E ele diz para ela: fale. Ela disse: já que o Senhor foi tão bom para mim, eu quero hoje ser uma escrava sua, voluntária. A partir de hoje, eu não quero servir mais o Senhor por obrigação, mas eu quero servir o Senhor por amor. E a partir de hoje, eu dedico o resto da minha vida para servir ao Senhor. E sabe, queridos, quando nós ouvimos uma história como essa, na verdade, essa história foi exatamente o que aconteceu comigo e com você. Essa história não tem a ver com uma mulher estranha, desconhecida, não. Essa história é a minha e a sua história. E sabe por que é a minha e a sua história? Porque eu e você, nós estávamos presos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Nós estávamos vivendo condenados pela justiça, diante de todos os pecados que nós cometemos. Mas Deus olhou para nós, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, e olhando para a situação da nossa falência espiritual, porque era exatamente isso que nós estávamos vivendo, uma falência espiritual. E ele diz, assim como aquele homem disse: eu pago um alto preço por ele.
Só que escute, querido, Ele não nos comprou com ouro, Ele não nos comprou com prata, Ele nos comprou com o sangue do seu único Filho. Ele te comprou com o sangue do único Filho dele. Por isso você precisa entender o quanto você tem valor, o quanto você é importante para Deus. E muitas vezes a sociedade diz que você não é ninguém. Talvez você estava assim, sendo oferecido, leiloado, mas o Senhor, Ele veio e Ele disse: eu pago muito mais do que estão pagando pelo meu filho, e o que eu vou pagar é o sangue do meu próprio filho, Jesus. Veja que interessante, querido, o que a palavra de Deus, eu vou dar uma corrida aqui porque o meu tempo é curto, mas eu queria trazer alguns versículos. Veja o que a palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6. Eu estou querendo sair no Giraia, eu estou querendo pregar, eu ainda não sei o que vai acontecer, mas vai ser bênção. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz: se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero receber liberdade, o senhor dele o levará diante dos juízes, terá de levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar-lhe a orelha, e assim ele será seu escravo por toda a vida. Veja, aqui a Bíblia chama isso de servo por amor, ou ela dá um outro nome, o nome doulos. Servo por amor, ou o nome doulos. O que significa isso? Significa que aquele escravo recebeu nas mãos dele uma carta de alforria, ou seja, ele pode ir, mas ele não escolheu ir, ele escolheu ficar. Mas ele escolheu ficar não por pressão, mas por amor. E a partir desse momento, eles então iam no batente da porta e eles furavam a orelha daquele escravo. E ele andava ali com a sua orelha furada, para que todas as pessoas olhassem para ele e soubessem de uma só coisa: ele era um escravo, mas não por opressão, e sim por amor. E sim por amor. E sabe o que eu quero dizer para você, querido? Hoje, na atualidade em que nós vivemos, não são mais marcas no nosso corpo, mas são marcas no nosso coração. E a minha pergunta para você hoje é: qual é a marca que você carrega no seu coração, da devoção que você tem por esse Deus? Olha que coisa tremenda, querido. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Quando eu leio esse texto, quando eu leio esses versículos, a minha vontade é sair correndo dentro da igreja, irmãos. Vocês estão nos visitando, não assusta não, fica tranquilo. Eu ainda não corri, mas se você ver eu correr e sentir vontade, pau, tamo junto, é só vir, aleluia. Mas quando eu leio um negócio desse aqui, meu irmão, não tem como eu ficar calado, não tem como ficar normal. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo ali, queridos. Ele nos resgatou do poder das trevas. Diga assim: ele me resgatou. Não. Diga com força: ele me resgatou do poder das trevas, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Agora olha o versículo 14: que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Presta atenção aí.
Sabe por que o diabo fica endemoniado com você? Porque os seus pecados já foram perdoados, e ele não pode fazer nada. Ah, meu irmão, escute. Você foi resgatado do poder das trevas. Eu e você estávamos lá, enfiado no lixo, na sujeira, na perdição. Mas Jesus foi lá e estendeu a mão dele, a misericórdia, e nos puxou e nos trouxe para o reino do Filho amado dele. E não só nos trouxe, mas nos trouxe, nos lavou, nos limpou, nos perdoou, nos restaurou. Diante de um amor tão grande como esse, que nos resgatou do poder das trevas, para nos dar a liberdade, a minha pergunta a você nessa noite é: qual é a sua reação? Qual é a sua reação? Ou qual tem sido a sua reação? Veja, na história que eu acabei de ler agora há pouco, na história que eu acabei de contar agora há pouco, quando aquela escrava, ela vê aquele homem entregando para ela a carta de alforria e dizendo para ela: você é livre, você pode ir e viver a sua vida. A atitude dela foi outra. Ela disse: não, eu não quero ir, eu quero gastar os meus dias servindo ao Senhor, eu quero gastar minha vida honrando ao Senhor, porque o Senhor foi bom comigo. E a minha e a sua reação diante do que nós acabamos de ver agora? Jesus nos comprou com o sangue do Filho dele, e o que eu e você temos respondido a ele hoje? Qual tem sido a minha e a sua reação? Você pegou a sua carta e saiu para cuidar da sua vida? Ou você vai tomar uma decisão nessa noite de dizer: Senhor, hoje eu não aceito e eu não quero a minha alforria, eu quero gastar os meus dias nessa terra para viver como um escravo voluntário do Senhor. É uma escolha, querido, é uma decisão. Será que nós estamos dispostos a sofrer por Cristo? Será que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto? Será que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa reputação? Porque aqueles que andavam com Jesus, eles não tinham uma boa reputação. Jesus era conhecido como aquele que sentava com os pecadores e os beberrões. Repare você hoje que a igreja tem sido atacada por todos os lados, ela tem sido difamada por tantas coisas que têm acontecido, mas eu creio na instituição igreja, porque foi Jesus que implantou ela nessa terra, e até Jesus voltar, a igreja prevalecerá, e ela nunca cairá. Nunca cairá. Escute o que eu estou te dizendo: Deus levanta homens e tira homens, mas a igreja dele prevalecerá. A questão, querido, você está preocupado com a sua reputação? Porque talvez você vai ser julgado, pessoas vão falar mal de você, talvez pessoas dentro do próprio ambiente, talvez você vai ouvir: vai indo lá dar dinheiro para o pastor? Isso, vai lá levar o seu salário para o pastor, para ele andar de carro novo, vai lá fazer as coisas enquanto o seu pastor está passeando. Isso é muito comum dentro da igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Por isso que é tão bom conhecer o seu pastor, por isso que é tão bom andar junto com o seu pastor. Como o Deninho acabou de falar aqui agora, ele me conhece hoje, não por ouvir falar, mas por andar comigo. Aliás, nós estamos ganhando ele numas coxinhas, numas comidas aí. Aleluia, aleluia. O William está tentando puxar ele lá para Morato, e nós estamos levando ele para Votorantim, né, José? Mandando umas coxinhas, uns pratos gostosos lá. Ele tá vindo. Mas amém. Hoje ele conhece de andar junto. Você conhece seu pastor? Cuidado, meu irmão, preste bem atenção, porque muitos de nós não entendemos esse tipo de coisa.
Então você está disposto a colocar a sua reputação em jogo quando você vai sofrer por Cristo? Ou você está preocupado com a aprovação do mundo? Porque muitos vão te reprovar. Olha lá, vai no crentinho lá, ó. Agora o crentinho não fala mais nada, agora o crentinho não faz mais nada, agora o crentinho não participa de mais nada, agora virou santo. Eu venho de uma família católica, amém? Eu quando era criança, escute bem o que eu vou dizer, eu quando era criança, na família que eu fui criado, com 7 anos de idade, já tinha que dar um copo de cerveja para tomar, porque é homem, e homem quando com 7 anos já tem que dar a cerveja na boca, porque se não tomar não é homem. Eu fui criado nesse lar, nesse ambiente. E o dia que eu cheguei para minha família e falei, ó, eu estou indo para Cristo. Irmãos, você não está ligado. O negócio ficou estranho, ficou torto. Mas graças a Deus, até hoje, há 20 e poucos anos, nós estamos servindo ao Senhor e honrando e glorificando o nome do Senhor. E eu não tenho dúvidas que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Mas escute, se você decidir sofrer por Cristo, você vai ser julgado, você vai ser reprovado. Aliás, deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. O sofrimento do cristão, escute bem essas palavras, o sofrimento do cristão não é um fardo imposto por um senhor tirano, mas a consequência natural de quem escolheu amar a Cristo em um mundo que o rejeita. Não tem a ver com um Deus tirano que quer fazer você sofrer. Tem a ver com um Deus que te ama e deu o Filho dele para que você pudesse ter vida e vida em abundância. E a partir dali você escolhe então sofrer por ele. E ainda que você sofra por Cristo, ainda que cause alguns sofrimentos para você, mas uma coisa eu posso te garantir: nada do que você sofrer nessa terra chegará perto do que Jesus sofreu por mim e por você na cruz do Calvário, meu irmão. É imensurável o que Jesus fez por nós naquela cruz. E muitos de nós não entendemos isso e achamos que o fato de nós deixarmos determinadas coisas faz com que isso gere sofrimento para nós. Mas nessa noite eu quero novamente perguntar a você: o que você vai fazer? A mesa está posta aqui. Daqui a pouco vai chegar na sua mão um pão e um cálice. E este pão e este cálice tem um nome. Chama-se carta de alforria. Porque Jesus já te entregou no sangue dele e no corpo dele a sua liberdade. Você é livre. A minha pergunta é: o que você vai fazer com isso agora? Você vai sair daqui comemorando tranquilo e viver a sua vida? Ou você vai tomar uma decisão igual àquela escrava? Pessoal do louvor, vai se chegando para cá, por favor. Feche os teus olhos, querido. Sabe, meu irmão, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei as escolhas que você tem feito na sua vida, eu não sei o caminho que você tem trilhado.
Eu não sei o que você tem feito, o que você tem vivido, mas eu quero te dizer nesta noite que foi pago um alto preço por você, meu irmão. Um alto preço foi pago pela sua vida, pela sua alma. E esse preço não foi pago para que você vivesse a sua vida desenfreadamente, destruindo ela, maltratando ela. Talvez você esteja aqui ouvindo tudo isso frustrado, tantas escolhas erradas. Talvez você esteja aqui nessa noite sem nem saber o que você vai fazer, diante de problemas tão difíceis, de situações tão difíceis. Mas essa noite é uma noite de conserto, essa noite é uma noite de decisão. E eu e você estamos tendo a oportunidade de tomarmos decisões. E nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Ele será distribuído aqui nesse ambiente. E se você entender que você está preparado para participar, não fique preocupado. Os assistentes, eles vão passar e eles vão tocar no teu ombro para que você pegue. E ao pegar o cálice e o pão, segure na sua mão, não participe, espere para que todos nós participemos juntos. Mas enquanto a Santa Ceia for sendo distribuída, não se distraia com as pessoas que estão ao seu lado. Não se preocupe com as pessoas que estão ao seu lado. Procure ouvir Deus. Você está na casa de Deus. Deus está aqui e Ele quer falar com você nesta noite. Então vá falando com Ele. Vá falando com Ele. Permita que Ele vá ministrando ao teu coração. Eu quero chamar o Claudemar e a Fernanda aqui à frente.